Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em João, capítulo 20, que diz assim: Jesus não está no sepulcro. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos, entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então outro discípulo que chegava primeiro ao sepulcro também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não havia entendido que, de acordo com as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os outros discípulos outra vez para suas casas. Amém, né? Aqui a palavra vai nos dizer sobre o sepulcro. O sepulcro estava vazio. Jesus havia ressuscitado. Era o terceiro dia. E Jesus tinha feito uma promessa que ele iria ressuscitar. Mas eles ainda estavam tentando entender todo aquele acontecimento, porque estava muito cedo, né, para entender o que tinha acontecido. Jesus tinha morrido, mas as palavras que Jesus tinha dito tinha ficado. Jesus tinha dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, né? E quando Maria Madalena chega ali para ver aonde estava Jesus, né? Ela viu que a pedra estava removida. Só que para colocar essa pedra lá, tinha que ter sido mais ou menos uns 5 homens a mais. Como que essa pedra estava removida? Mas o anjo do Senhor removeu a pedra. Os anjos do Senhor estavam ali naquele lugar. Então, Maria Madalena viu que a pedra não estava mais na porta. E ela saiu correndo, voltando para casa, para contar a Pedro e a João. João, discípulo do amor, né? E quando ela disse a Pedro e a João, eles correram ambos juntos, mas João, com a sua intensidade no amor, né, chegou primeiro àquele local, mas ele não entrou. E quando Pedro chega também logo atrás, Pedro entra. E quando Pedro entra, Pedro percebe, né, que havia os tecidos no chão que envolvia o corpo de Jesus, mas o tecido que envolvia a cabeça estava dobrado à parte. Isso significava algo, né? Quando eles terminavam de comer, Jesus logo dobrava o, o guardanapo e colocava em cima da mesa dobrado. Então eles conheciam esse gesto. Eles sabiam que era o gesto que Jesus fazia. E Jesus teve o cuidado de tirar e dobrar da mesma maneira que ele dobrava. Então ali Pedro entendeu algo, mas não estava compreendendo tudo, né? Porque eram muitas coisas para eles assimilar. Então eles ali voltam para casa. Eles voltam junto ali, tentando entender tudo o que tinha acontecido. Mas João, a palavra diz que João entendeu. João entendeu, porque João andou mais próximo de Jesus. Todos os discípulos andavam com Jesus, mas tinha alguns discípulos que andavam mais próximo de Jesus. Assim mesmo, Jesus nos convida hoje, né? Aquele que se doar mais, aquele que estiver mais próximo dele, é o que mais estará recebendo dele, né? Aquele que chegar mais próximo, aquele que se entregar mais, né? Porque não é o tanto só que nós temos de Jesus, mas é o tanto que ele tem de nós. O quanto estamos doando de estar na presença, de estar à busca dele, né? Porque Maria Madalena soube o que Jesus fez por ela, né? E ela correu ali, ela queria estar próxima de Jesus, mesmo do seu corpo. Os discípulos ali, nem todos entenderam, mas os que entenderam logo correram para estar próximo também, né? E ver o que tinha acontecido.
Assim mesmo é na minha e na sua vida. Aqueles que buscar mais, aqueles que estiver mais derramado diante da presença do Senhor. Porque a palavra nos ensina que a glória tem que subir para depois descer. Então nós temos que preparar o ambiente para a presença de Deus. Davi entendeu isso. E Davi foi segundo o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi entendeu que não era o que Deus podia fazer, mas era a presença dele. A presença dele bastava. Então que nesta manhã a presença do Senhor baste para mim, para a sua vida. A presença dele venha nos encher no dia de hoje e transmitir essa paz que excede todo entendimento a outras vidas, a outras pessoas, né? Que possa fluir das nossas vidas como um rio de água viva e possa ser manancial, não somente para nossas vidas, né? Mas para a vida daqueles que está próximo de nós. Amém? Agradeço a todos e tenha um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.